Bom, beleza, pessoal. Boa noite novamente aos participantes. Breve apresentação minha. Vou falar bem breve, que na verdade eu queria escutar um pouco mais de vocês, né? Eu sou o Cirilo Neto, recebi aí o convite da Joana Ribeiro, pessoa maravilhosa que conheci há algum tempo atrás. E, bom, sou pessoa nascida aí no estado do Rio de Janeiro, capital, carioca de nascimento, baiano de herança, né? Então, minha família é toda da Bahia. Então, residi aí sempre pela região dos lagos. E tive a oportunidade de ter tido uma família que cuidou muito bem de mim, deu bastante amor, colocou no caminho bom de estudo. E com isso consegui especializar-me numa área que eu sou apaixonado, que é a robótica submarina, a qual continuei trilhando o caminho. E no meio do do curso da vida, fui experimentando outras frentes e envolvi com transporte, né, empresário de transporte, parte também empresário também na parte de robótica submarina com equipamentos específicos. E um dos últimos projetos aí, na verdade o penúltimo, foi a me tornar um psicoterapeuta, né, da psicoterapia reconstrutiva, que ela tem sede aí no Rio de Janeiro, onde a gente tem ajudado com o projeto Corações do Mundo a realizar tratamento pessoas que tenham transtorno, sintomas de transtorno mentais ou ansiedade de forma gratuita, né? É um projeto de âmbito mundial e ele já está rodando desde o mês passado. Eu posso falar muito mais coisa, mas eu queria ouvir um pouco, não sei se alguns de vocês pudessem me dizer como é que vocês estão sentindo aí no projeto e o que vocês esperam também, qual é a minha contribuição, né? Eu falar de um polo a outra, que eu posso falar muita coisa, de repente não está nem interessante. Mas eu gostaria de, ou o pessoal escreve, põe no chat, ou pode falar quais são as dúvidas, o que gostaria de ouvir, né? Que eu puder colaborar e compartilhar, estou à disposição. Então, passa a palavra aí, rapidinho, depois eu falo mais. Joana ficou meio muda aqui, eu não sei se estão me ouvindo bem. Não, eu lancei aqui uma pergunta no chat, mas se ninguém ainda quiser fazer perguntas, eu tenho é uma curiosidade também de saber como é que foi esse caminho, essa mudança tua né, da robótica para esse olhar dessa terapia reconstrutiva, não é? Como é que isso surgiu na tua vida? Como é que isso apareceu? Ou, enfim, é uma grande mudança, né? Como é que se faz uma grande mudança? Legal. Isso é interessante, eu acho, não só para chegar na terapia, a gente tem que ir um pouco lá atrás, apesar de eu ter ido para uma carreira técnica, né? Então, me especializei em técnica eletromecânica e posteriormente em graduação em administração de empresas. Eu nunca concordava muito com aquela distinção, né, de que se você é um cara técnico, você não pode ser um cara de área humana, assim. Infelizmente, você ainda era batido um pouco dessa distinção, né? E eu estudei um pouco assim, essa parte de recursos humanos também, mas a questão da chegar na terapia foi por uma força mesmo de ter uma presença de um familiar que teve um problema de saúde, né? Um transtorno mental. E ali você chega numa situação assim que você se questiona como que o nosso psíquico ele é muito frágil, né? Temos a noção inadequada de que somos seres fortes, capazes e tudo mais, mas temos um limite. E, para minha surpresa,
né? Também não conhecia nada sobre essa parte de depressão, ansiedade e outros transtornos. E fui vendo quão difícil e qual o número de pessoas que estavam sendo afetadas por isso, né? Então, qualquer estatística que a gente lê hoje de OMS, de qualquer órgão de saúde, ela é completamente subestimada, mas é bem subestimada mesmo. Então, casos como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, isso está cometendo muito mais pessoas do que realmente a gente tem noção. E dali, assim, eu fiquei bem estarrecido com isso e carregava comigo, assim, ó, eu sempre perguntava assim, pô, como é que eu posso ajudar as pessoas, e tinha outras ideias, né? E nesse aí, quando eu tentei esse caminho, foi um caminho que me completou. Então, eu não cheguei, de fato, a fazer só uma guinada completa, né? Porque eu continuo desempenhando minhas funções, outras funções de trabalho. Mas eu escolhi ser um terapeuta. Hoje eu atendo quase que dedicado ao projeto, né? Então, atendo de forma gratuita. Então, é um projeto que tem dado resultados, atendemos mais de 150 pessoas em menos de um mês de trabalho. E, para minha surpresa, foi como que eu pude ser mais útil. Eu acho que eu carregava sempre esse sentimento de como é que eu posso ser mais útil para o ser humano, né? Para a minha sociedade, para quem está ao meu redor. E esse é um dos caminhos que eu estou encontrando. Ainda tem outros ainda que a gente pode explorar. Mas hoje seria na psicoterapia, tem ajudado não só, claro, a gente está ajudando os outros, mas antes de tudo, eu estou me ajudando, estou me conhecendo mais. É todo um caminho que você faz, toda uma trajetória que você completa, né? Espero que tenha respondido aí, Joana. Tem uma pergunta aqui da Paloma. Deixa eu ver quem é a Paloma aqui. Se puder ligar o vídeo e conhecer o rostinho dela aqui, achei. Paloma Lins. Não, Paloma Porfírio. É de cima. Tudo bom, Acabei Paloma? do banho, então eu não queria ligar a câmera, mas queria mais saber da sua experiência, como que você tem contato com a área, quais são as dificuldades dentro da sua área. Bom, vamos lá, cara. É assim, a minha área ela é uma área muito específica, né? Muito especializada, que é a robótica submarina. O acesso, ela é até hoje em dia você pode acessar através de uma engenharia ou através do ensino técnico. Só que o tempo de maturação dessa área ela é muito grande, né? Você, para se considerar um profissional assim, minimamente qualificado, é em torno de 4, 5 anos. E se você vai pelo caminho de se especializar mesmo nela, como é o meu caso, que eu já estou há 20, você se torna um profissional muito, muito especializado, altamente especializado, né? Que existe até uma certa carência desse tipo de profissional. Então, o que eu te falaria, Paloma, assim, dificuldade lá atrás, você começa novato, né? Então, com a dificuldade de qualquer primeiro emprego, nossa, há um tempo atrás a gente andava com o currículo embaixo do braço, né? Hoje você envia pelo site. Então, era bater de porta em porta. E quando eu consegui encontrar, assim, eu agarrei bem mesmo eu tive, acho que assim, considero sorte de ter gostado das primeiras áreas que eu trabalhei. Na verdade, antes da robótica, eu trabalhei com guindaste, inspeção de guindaste de grande porte, estágio ainda, né? Então, pô, a gente novão ali, 18 aninhos, não sabe nada da vida. Mas com 19 anos eu já caí para essa área. E a dificuldade que tinha, assim, primeiro foi você se colocar como profissional. Eu nunca escondo que preconceito em relação da cor sempre teve, porque eu sempre carreguei assim isso no coração, sempre olhava para o lado e sempre vi muito poucos negros junto comigo, né? No tempo da escola, estudei numa escola que, poxa, apesar de ser pública, mas acabava que privilegiava quem tinha tido bons estudos, né? Que era uma escola federal. Então você já vai vendo assim a separação.
E aí, no meu trabalho, eu olhava assim, não via muitas pessoas. E à medida que eu fui crescendo, né, e participando de outros ambientes, isso foi algo que eu percebi em toda a minha carreira, né? Então, você acaba que fica meio... sofre aquela distinção, né, por você ser meio que diferente, né? Você é o negro da turma, né? Ou tem mais um, dois ali. Então, nessa parte assim de você, claro que eu acabei aprendendo, né? Eu falei lá da família, que para mim foi a minha base. Recebi muito amor dos meus pais e muitos ensinamentos assim fortes, assim marcantes, tipo, pô, nunca faça nada daquilo que você se envergonhe, pô, anda na linha, faça tudo certo. Aquelas coisas que martela e você carrega e eu acho que nunca deu errado, me ajudou. E aproveitei assim, também eu recebi muitos conselhos, eu acho que na minha vida eu aproveitei muito assim, quem me deu conselho assim, pô, amigão, não siga por ali não, cara, vai por ali que eu já quebrei a cabeça. Então nunca gostei muito de ficar quebrando a cabeça por mim não, eu podia quebrar, mas tentando em outra coisa, mas quem já me mostrava o caminho, eu não ia quebrando não. E então assim, dificuldade mesmo, cara, foi ter que provar o seu valor de trabalho. Eu tive a oportunidade de ter experiência internacional. E a dificuldade era o idioma no início, né? E depois, em alguns outros lugares, aí você já não é discriminado pela sua cor, porque você é um brasileiro. Mas nunca carreguei, assim, tipo, esse sentimento de inferioridade, entendeu? Acho que, sabendo, entendi a situação e limitações, mas eu sempre acreditei muito no potencial humano. Eu acho que essa questão assim já me ajudou muito a quebrar também certos preconceitos que eu tinha também, por exemplo, lá no exterior, de que a gringa é isso, gringa é aquilo. Você lidar com o ser humano, eu acho que equaliza essas relações. Então, deixa eu ver o que mais você botou da parte tecnológica, seria isso. Nosso projeto em contato com tecnologia, tá? Pô, então, falando da parte de tecnologia, que eu acho que vocês aqui tocam mais dessa parte de aplicativos, né, de programas, participei da outra reunião. O que eu posso contribuir, assim, a minha área não é a tecnologia de software, né? Nem hardware. Ainda bem que existem outras pessoas competentes para tocar isso. Mas eu participei bem intensamente de uma empresa, né, que a gente teve incubada num dos maiores parques tecnológicos do país, que é o Parque Tecnológico São José dos Campos. E lá era um ambiente bem intenso dessa questão de empresa e tecnologia, que eu pude aprender bastante. Então, assim, não vou entrar na parte técnica disso, mas como você monta um projeto, então eu entendo que um projeto desse ele pode virar uma startup, que seja, tem que ter cuidados, você tem que olhar um pouco mais, ter uma visão mais ampla do negócio, né, do projeto que você está se envolvendo. Eu creio que aqui eu posso contribuir um pouco, Paulo, assim, para essa visão de que eu via as pessoas chegando lá com as ideias mirabolantes, mas focavam muito na solução e esquecia do todo, né? Então, qualquer projeto, a gente brinca que o projeto ele tem que parar em pé, né? Então, não adianta vir com a super ideia que quando você começa a balizar ela cai, não se sustenta. A gente, infelizmente, ainda vive num mundo capitalista, então você precisa de recursos, né? Em algum momento. E então, assim, eu vejo qualquer projeto, eu vi vários projetos, eu não vou lembrar o nome agora de vários, mas achei interessante uns que tinha 3 mulheres, feminicídio, que falou, pô, achei maravilhoso da última vez que eu vi. Que sempre quando for se dedicar a qualquer projeto desse, procure pessoas que possam ajudar, procure pessoas também diversas, né? Nunca montem um grupo com pessoas da mesma assim, conhecimento, porque te limita bastante. Não abra mão de ter pessoas que estejam do seu lado que você acredite nela, né? Nunca faça sociedade ou um grupo só por algum interesse, porque isso aí fatalmente ele vai se acabar. Mas tem pessoas que você acredita, mas que têm visões diferentes, né? Isso assim, é a primeira contribuição que eu posso dar aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui agora. Então... Muito boa essa pergunta. Mas como podemos lidar com as desigualdades, já que é uma área muito meritocrática e elitista?
não vou mentir para vocês, acho que o próprio julgamento que tem as pessoas assim, utilizam, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha situação. Eu diria que eu sou de formação um cara de campo, um cara de linha de frente. Então, eu tomo sol, chuva na cabeça, estou lá na frente do trabalho resolvendo. E quando eu passei a trabalhar em escritório, eu senti um pouco isso, essa distinção, né, de certos tipos de roupa, modo tudo muito enquadrado ali, né? Muito, muito rígido. E assim, é algo que para você mudar, eu vejo que você tem que ter uma presença. E aí, difícil ensinar como ter. Acho que vai de cada um, você tem que sentir. Mas eu sempre também trouxe assim, repense esse módulo que estão te vendendo, né? Porque a gente tem um modelo hoje de administração que foi criado, por exemplo, em países como o Reino Unido ou Estados Unidos, e que não se aplica. Eu estudei a graduação onde muitos exemplos vinham dos Estados Unidos. Para mim, isso era inconsistente. O meu país aqui ele tem realidade diferente. O Rio de Janeiro é diferente de Salvador, que é diferente aqui de Santa Catarina, que é de onde eu resido. Então, assim, eu acho que a gente, pelo próprio pensamento, a gente não vai conseguir mudar de fora para dentro. Então, a gente não vai conseguir mudar essa parte da meritocracia elitista. Mas a gente consegue mudar de dentro para fora, entendeu? Que estilo que você pode levar da administração do seu projeto, o que você pode estudar e questionar. E eu posso te garantir que existem muitas pessoas que pensam diferente, pensam fora da caixa. E com certeza você vai encontrar um caminho, né? Então, assim, vários momentos você enfrenta situação. Eu tô com o meu cabelo aqui preso, mas o meu cabelo ele é um dread. As pessoas olham assustadas, né? Então, eu hoje entro no ambiente da empresa que eu trabalho com diretores, a empresa, hoje eu presto serviço para uma empresa que é internacional. E assim, o primeiro contato é um baque. As pessoas esperam que você é negro, cabelinho baixo, tudo bem, mas quando você chega com dread, mesmo que amarrado, ou se você deixar então mais assim, assusta. E, cara, enche o peito, olha para frente e atropela, né? Não tem muito que esperar não, entendeu? Se você for esperar alguém mudar por você, meu irmão, desista. Porque ninguém vai mudar por ti, não vai ser o mundo que vai te dar tapinha nas costas. Vai no que você acredita, vai dar com a cara na porta, mas daqui a pouco vai achar uma porta aberta. Posso te garantir, Paloma, tem sempre alguém para te ajudar. Isso eu posso te garantir com certeza. Eu falei bastante aí. Pode continuar, se alguém tiver mais uma pergunta. Desculpa, mas tem que ler aqui. Ó. Você acha? Eu vou fazer o seguinte, o cara escreve aqui, mas, pô, pode falar também, que é bom escutar a voz, né, cara? Esse monólogo aí. Fala aí, o Christian. Faz essa pergunta aí. Lê o que você me perguntou aí, vai. Quem é o Christian? Deixa eu ver. Não, é que eu vi você falando sobre essa questão, né, da aparência mesmo, mas aí eu também fico me questionando se você, dentro dos espaços onde você trabalhou, né, e nesse ramo tecnológico também, vamos dizer assim, se você tinha abertura para poder falar de questões raciais, para problematizar talvez esse tipo de ação que fazem com você de estranhamento, se tinha algum mecanismo que você usava e tal, não sei. Acho que é mais ou menos isso, é bem extenso assim, a complexidade da pergunta. Ai, entendido aqui, eu elogio teu cabelo aí, maneiro pra caramba. Cara, é o seguinte, à medida que eu recebia assim, mesmo com um comentário sutil, eu começava ali já a tratar o assunto, entendeu? Então, assim, inicialmente o trabalho meu era um trabalho equipe, então eu lidava às vezes com 10, 15 pessoas. E aí tinha aquele clássico assim, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Porra, aí aquilo me irritava, brother. Então eu pegava ali, dali, aí meu irmão, faz esse tipo de comentário não, brother. Não, mas é que todo mundo faz, pô, brother.
eu não sou todo mundo, não. Aí o cara já, pô, vamos ver. Mas assim, ali eu parava, entendeu? Não ia devagar e aos poucos as pessoas vão vendo, porra, cara, vamos ver ao que tipo de linguagem. Porque eu percebi também que tem muita gente que tem já as palavras prontas, né? As brincadeiras prontas, os preconceitos prontos. E em termos assim, de levar a crítica em questão, assim, questões raciais para falar, eu tive o apoio muito assim do meu irmão. Né? O meu irmão ele é 4 anos mais novo, mas ele é uma figura também. Então, assim, a gente discutia bastante sobre, pô, cara, aqui tá a questão do espaço, do negro e tal. E minha esposa também, né, historiadora, pesquisou muito sobre a questão de quilombos no Rio de Janeiro. Tem um trabalho maravilhoso. Se depois, deixa eu até perguntar ela aqui, qual é o nome do projeto? Jongos, Calangos e Folias. É um projeto feito pela UF, e 2000 bolinha aí que ela fez, a graduação, mas enfim, depois eu posso compartilhar. Mas a gente tinha muito forte aqui na família, né? Então, assim, minha esposa é pesquisadora, historiadora, passamos isso para o filho, para meus filhos, e eu levei isso para o trabalho. Então, assim, eu tratava muito assim de levar o conhecimento que eu aprendia. Então, por mais que a gente seja negro, por exemplo, foi mais quando ela estudou e me mostrou vários livros de questões sociais, negro, de história, assim, nossa, meu coração quase se matou, cara. Doeu muito. Eu conheci aqueles relatos assim que eu não tinha noção, eu não tinha aprendido aquilo na escola, né, de situações vividas aqui no Rio de Janeiro, né, Nordeste. E ia levando aquelas questões assim, aos poucos pingando esse conhecimento para tentar de alguma maneira fazer com que as pessoas entendam a realidade, por exemplo, de que o negro vive, né? Por exemplo, eu me considero um negro fora da curva, né? A minha ascensão esperada, né, num gráfico de social, eu sou um ponto fora da curva. Então, acho porque talvez a área que eu caí, não sei se eu teria, não sei, eu prefiro não tentar confabular, mas quando eu olho para o lado, quando eu saio na rua e que eu vejo, né, então assim eu tenho muito forte essa questão do combate, da questão social, assim, por não só, além de ter sido no Rio, mas a boa parte da minha vivência assim, de família foi em Salvador. Eu venho a minha família, depois vocês pesquisam aí, ela é nascida, né, num bairro chamado Liberdade. É o maior bairro de negros do Brasil. Né? A sede do Ileaê, por exemplo, é lá nesse bairro. Então lá você olha para o lado, você só vê negro, brother. E isso aqui, assim, não tem assim, muita mistura. Só que está tudo num bairro bem pobre. Então, assim, eu me questionava muito isso, pô, por que você só vê negro em lugar pobre? Né? Pô, e no trabalho, pô, você tá vendo, o faxineiro é negro. E aquilo que eu batalhava assim, então eu levava essa questão de informação. Eu acho que isso eu trabalhei bastante, enquanto presente em qualquer lugar, de não poder assim me omitir quando eu via qualquer injustiça em relação a um funcionário, por exemplo, mais pobre, né, na empresa, e também de trazer diversidade. Então eu lembro lá atrás, às vezes, uma vez eu ganhei uma camisa que era tipo aquelas cores do Congo, né? Porra, eu fui, a galera ficou rindo pra caraca da minha cara. Porra, meu irmão, tá igual um carnaval aí. Mas, cara, me identificava como negro e eu gostava, entendeu? E, assim, aí você fala, pô, você sabia, tal, que a situação do Congo é essa, tal, aconteceu isso aqui, porra, teve o genocídio lá, porra, ninguém sabia. Então, mais nessa questão, Christian, não sei se respondi muito, mas a pergunta é bem ampla, né? Mas foi um pouco, assim, de como... Oi, calma aí que eu tô tendo uma cola aqui. Você tá falando do seu irmão, você esqueceu de falar do seu irmão. Minha esposa está cobrando para eu falar do meu irmão aqui. O meu irmão, ele é, eu digo que ele é um cara muito questionador, né? Então ele vinha com certos questionamentos para mim, somente quando eu tornei empresário, né? Ele falava, agora você está do outro lado, né? Agora você quer explorar o outro, tal, né? Agora vamos ver, esmerilhar o ser humano. Eu falei, não, cara. E aí eu consegui uma situação bem interessante na
como empresário mesmo, né, tive umas 2 experiências assim, de tentar, assim, foi bem legal que deu certo. Mas quando eu saí, cara, agora eu não vou fazer mais, vou ser só empresário. Aí criei uma empresa que foi lá em Macaé. E falei assim, cara, essa empresa vai ter que ser igual, cara. Vamos contratar mulher, homem. Porra, eu quero uma mulher negra aqui, cara. E foi tudo se encaixando. Então tivemos mulheres, negras, homem, empresa diversa, né, com diversidade. A única coisa que naquela época eu não conseguia foi contratar pessoas com, como é que é o PDS? Deficiente físico, mas tem um outro nome, portador de deficiência, né? Para poder, assim, testar, porque com a diversidade você tem um ganho muito grande, assim, de qualidade. E o meu irmão, assim, ele questionava muito essas situações. Então, não só do meio empresário, mas da questão também racial. Pô, por que a gente não vê, assim, por que está faltando pessoa no mercado de trabalho? Pô, onde que é o gargalo? É na escola? O cara não consegue fazer uma faculdade, o negro porque ele é pobre? E, enfim, vários questionamentos que a gente ia embora, né? Mas você se satisfez aí, Christian, né? Isso, eu tinha outra pergunta, eu escrevi ali, mas também depois eu pedi para você responder também a da Fabíola, que eu acho que é muito interessante. Mas eu só queria perguntar se você, nessa sua trajetória, quando você criou sua empresa e tal, se você pensava no que a gente chamou de black money, né? Você pensava em fazer o dinheiro circular entre a população preta, na comunidade preta. Rapaz, eu não tinha esse conceito na época, não, mas eu vou dar um outro conceito aqui. Eu pensava que a empresa, ela obrigatoriamente tinha que beneficiar a comunidade que estava à volta. Assim, a comunidade que eu digo, população mesmo, não só a comunidade pobre. E, por acaso, no município de Macaé, onde a empresa tinha uma comunidade pobre, né? E a gente se perguntava como que o resultado daquele nosso trabalho, por menor que fosse a nossa empresa, pudesse beneficiar. Confesso assim que não foram tantas ações quanto eu gostaria, mas a gente conseguiu assim fazer estágios, abrir a porta da empresa, né, para o pessoal conhecer, então visitas à escola pública, à faculdade. Não foi tanto que eu gostaria, mas em termos assim do recurso, do black money, cara, na época eu não pensei não. Mas hoje, já puxando a questão do black money, eu vejo assim, eu acho que é um primeiro, é um degrau de você reconhecer a força da população negra, né? E efetivamente em atividade assim diretamente ligada a black money eu nunca tive envolvido, né? O que eu estou envolvido hoje é estamos aqui em Florianópolis criando assim um núcleo de uma moeda colaborativa, né? Então, onde há trocas, a gente já vem há quase 2 anos, né? Mas eu já há 1 ano e pouco, mas os outros 2 há 2 anos. Como você ter assim, o conceito é o seguinte, Christian, aqui em Floripa, eu acho que em vários lugares acontece. As pessoas não deixam de fazer trocas por falta de dinheiro. Mas, por exemplo, você é um cara, vou dar um exemplo, você é um cara que consegue fazer um site. Eu não tenho dinheiro para comprar um site. Mas, eu sou um cara que consigo trazer comida orgânica. Você precisa comer, eu preciso do site. Por que eu não consigo, de repente, pagar com comida, por exemplo? Então, mas como é que você consegue viabilizar esse meio? Você precisa de uma moeda, algo que você faça a troca. Então, é uma moeda digital com esse propósito de ter esse bem de colaborar com as pessoas, né? Mas o nome dela a moeda é CIDS, né? Ela já existe, a moeda digital, só que aqui a gente está aplicando o conceito aqui em Floripa de ser um lugar colaborativo e há 2 semanas a gente já jogou esse projetinho para frente também, já está começando algumas brincadeiras de troca. Mas, assim, direto ao Black Money específico nunca trabalhei, mas eu acho que é um passo importante de conseguir mapear isso, onde está esse gasto, onde está esse consumo, né? Mas eu não vou entrar muito assim profundo por não ter me envolvido tanto no dinheiro específico, né? Respondeu aí, Christian? Deixa eu ver que tá pipocando pergunta aqui.
Tem a pergunta da Fabiola aí também. Pô, então faz aí, Fabiola, por favor. Não vou ler não, cara. Senão fica igual a escola aqui. Deixa eu Ela ver. tinha falado que ela só não ia aparecer, não sei se ela vai falar. Ah, deve ser uma menina tão bonita. Por que que não aparece? Oi, Fabiola, fala aí. Tô vendo sua fotinha, então. Belas tranças aí. Valeu. Por conta desse preconceito que vivenciamos, há dores que são marcas de todo esse estigma da cor. Você, como psicoterapeuta, trabalha essas questões com pacientes negros? Pergunto porque faço terapia há muitos anos, passei por vários profissionais e nunca fui atendida por um terapeuta negro. Nossa, que pergunta profunda. Olha, Fabiola, o que você falou é certo. Essa dor do negro tá no nosso inconsciente, está no nosso consciente coletivo, né? Acho que se a gente nasce com esse tom de pele, já carrega. E, assim, a questão, eu trabalhar isso na terapia, que eu, assim, tem que dar esse parêntese, né? A minha terapia, a psicoterapia que a gente trabalha, ela é diferente de um terapeuta, assim, tipo do psicólogo, né? Eu te diria, assim, que o tipo de terapia que eu atuo, ela atua mais direto aos transtornos, né? Mentais que a pessoa pode ter, por exemplo, transtorno. A gente fala transtorno mental, às vezes cria aquele, meio pejorativo, não. Se você tem um sintoma, assim, de tristeza, ansiedade, depressão, isso é um transtorno mental, né? É diferenciado, deficiente mental. Mas, voltando na questão, mas você pode, por exemplo, estar desenvolvendo determinado sintoma por conta desse pensamento, entendeu? Então, assim, a terapia que eu trabalho, ela vai trabalhar é até bom explicar também, né? Que senão faz confusão. Tem que explicar melhor o que é essa psicoterapia reconstrutiva. Ela é o seguinte, ela entende que você tem sintomas, depressão, tristeza, raiva, angústia, o que seja, que te deixa num estado não muito legal. E aí, quando a gente se reúne, por exemplo, terapeuta, hoje, com o protocolo que desenvolvemos, eu já consigo atender à distância, então o projeto a gente faz todo à distância, via WhatsApp. Eu consigo fazer com que a pessoa sente, relaxe, então e aí a gente vai para um estado onde juntos a gente consegue acessar o inconsciente dela, certo? E nesse acesso ao inconsciente, que é onde a gente guarda muita coisa que justamente não temos consciência, é ali que a gente trabalha a remoção de vetores que te ocasionam esses sintomas. Entendeu? Então, vamos na causa. E aí, nesse trabalho que fazemos, faz a remoção. E aí, uma das características desse trabalho que eu preciso de informação para navegar é descobrir quais cores que a pessoa está vendo na mente à medida que a gente vai conversando. Uma das referências desse trabalho, ele só, para fazer referência a esse trabalho, a gente tem que falar do Jung, Carl Jung, e seguido pela pesquisadora, né, psiquiatra, né, Nis da Silveira, que uma referência que tem aí no Rio de Janeiro, a gente teve aquele filme da Glória Pires, onde retratou ela, né? Então, o famoso Hospital de Malucos, né? Mas essa mulher, ela foi de uma inteligência muito grande, porque quando ela fez o trabalho dela, que entendeu que as cores que os pacientes desenhavam nos quadros eram retratos do estado mental dela, isso foi a grande contribuição dela, por exemplo, para o nosso trabalho que a gente faz hoje. Então, a gente vem seguindo uma escala. Então, esse trabalho da psicoterapia, posso depois disponibilizar o link na internet que tem, mas ele hoje é desenvolvido aqui pelo Humberto Vieira. Então, assim, vamos no inconsciente, tratamos esses sintomas, e aí, por exemplo, às vezes você identifica que a pessoa tem que fazer alguma mudança, reeducação do lado moral dela. E aí, por exemplo, quem faz esse ajuste, esse acompanhamento, é um psicólogo, né? Tem pessoas que têm algum tipo de transtorno que precisa, por exemplo, da medicação. E aí você encaminha para um psiquiatra, né? Então, acho que falando assim, dá para dar uma noção, né? Que aí eu respondo a pergunta da Fabíola, que eu vou tratar ali numa conversa, mas eu não seria o especialista, né? Tipo, psicólogo, no caso, para tratar alguma coisa, de repente, que tenha um trauma, mas pode ser que no atendimento desse,
a gente consiga fazer a pessoa conseguir enxergar o ponto de repente estar causando aquilo ali e a pessoa melhorar. Então já aconteceu, né? Em outros tipos de situação. Não sei se respondeu aí, Fabíola, para você. Respondeu. Mas Muito realmente obrigada. também... Não, tranquilo. Terapeuta negro tem sido difícil também. Deixa eu ver aqui. Quem Fabíola perguntou mais aqui. Fabíola, manda de novo aí, Fabíola. Eu só comentei que eu entendo algumas coisas porque eu fui diagnosticada com borderline, né? Aí eu lidei Certo. muitos anos com depressão e tal. E eu vi que o modo como as pessoas me tratavam, né, por conta da minha cor, estava me deixando bem pior. Principalmente no ano que eu usava ponte móvel, né, porque um dente meu não nasceu. Aí, de repente, ele decidiu nascer, assim, eu já velha, né, com 20 e poucos anos. Aí eu tive que parar de usar a ponte móvel. E por conta disso, né, como era dente da frente, eu passei a ser tratada de uma forma ainda pior, né? Tipo, as pessoas me olhavam com desprezo, ou zombavam de mim. Então, tipo, isso me deixava tão, assim, deprimida e ansiosa que eu ficava com medo, assim, de sair de casa, sabe? Pelo modo como as pessoas iam me tratar, né? Às vezes até, tipo, de olhar e me chamar de prostituta, ou alguma coisa assim, sendo que podia estar com vestido até o pé, sabe, no trabalhar, e mesmo assim tinha aquele estigma, sabe, de ou confundir com funcionária, ou achar que, tipo, é mais uma barraqueira que brigou e, tipo, alguém quebrou o dente. Todas essas questões, sabe? Eu vi que isso aí não era só mais uma questão só da cor, né? Juntava mais a questão também, talvez, da pobreza, né? Que as pessoas associavam a minha aparência, e aí isso acabou comigo. Aí eu contei que eu fiz umas terapias, né? Que foi cognitivo-comportamental, que me ajudou muito com a minha personalidade, né? Porque às vezes eu tinha problemas de não conseguir me controlar, né? E surtava mesmo, quebrava as coisas. Isso me ajudou a manter mais a calma e o foco, né? Lidar com essas dores, essa parte que estava me machucando. Mas ainda assim, sabe, é difícil, porque a gente passa por tanta coisa, sei lá, parece que a gente guarda uma mágoa, uma raiva do mundo. Se você não souber lidar bem com isso, você acaba explodindo, né? E atacando outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, só por um gatilho, alguma coisa que ela pode ter acionado sem querer. E comentei desse filme da Anise que você falou aí, que eu achei maravilhoso. Não, muito bom. Por exemplo, só o que você está falando muito estado como muitas pessoas trazem, por exemplo, quando vem ser atendida pela gente, né? Então, assim, tranquilamente, recomendo, se você quiser depois, pode entrar lá no site, né, coraçõesdomundo.com.br, agendar um atendimento, porque, assim, você vai perceber que a profundidade de sintomas que aparece, ela é muito maior do que o que a gente imagina, né? Então, a gente, às vezes, tem uma suspeita aqui, mas, às vezes, vai buscando estar em coisa muito mais profunda, né? Mas agradeço pela tua contribuição aí. E deixa eu ver aqui, teve mais uma pergunta aqui do Milênis Oswaldinho. Essa moeda, cadê o Oswaldinho? Deixa eu ver, que está aqui embaixo. Essa moeda é colaborativa, é cripto? Sim, cara. Ela a gente resolveu ir para o meio digital, que foi o meio mais fácil de trocar. Ela é baseada no blockchain, então ela tem uma governança colaborativa. Então, daí você consegue ter mais robustez ao sistema. E trouxemos ela, né? Estamos trazendo ela para o Brasil por conta dessa robustez, mas ela é uma moeda que ainda está em fase de lançamento, né? Está fazendo vários estágios, e vai estar 100% lançada só em 2021. Mas só que o conceito dela, do que quer trazer, assim, imagina que você a moeda ela é um meio. Hoje, para muita gente, a moeda está sendo um fim, né? Eu ter dinheiro, eu preciso ter. Não. Se você entende que a moeda é um meio, você precisa, por exemplo, com a moeda você pode ter acesso a mais N fatores que você vai proporcionar melhorias para outras pessoas, mas a moeda é um meio, você não morre na moeda, né? É o benefício que vai ser entregue.
Então, a questão da... Pô, eu quero... Opa, chegou. Pode falar aí. Eu quero dar uma conhecer melhor esse projeto. Fiquei bem interessante. Eu estou muito pesquisa aqui no Brasil. As iniciativas de blockchain que estão surgindo. Então, tipo, quero dar uma olhada depois, trocar figurinha. Mas depois... Tá, show. Vou ver se até eu pegar aqui o site certinho aqui, mas eu passo assim, para ter mais informações. Tem muita coisa do CIDS aí que a gente dá para compartilhar. Bom, vamos lá, à disposição. Enquanto ninguém manifesta aqui, mas eu vou falar uma situação que a Fabiola falou, essa questão da cor. Por exemplo, eu sempre fui muito, assim, me julgavam muito, assim, por exemplo, eu sempre achava que eu era jogador de futebol. E é um estigma que trazem. Então, se uma vez eu peguei um carro que o carro estava limpinho, né? Um carro dito de luxo, né? Eu peguei de um amigo para dirigir e fui abastecer no posto. Então, assim, a primeira coisa que o frentista falou, pô, pegou o carro do patrão. Assim, você entende que para muita gente isso é natural. Você não consegue aceitar, por exemplo, de repente, que um cara negro seja bem sucedido, né? Você associa, você é jogador de futebol, então se você tem um destaque, assim, por exemplo, se você não é um negro e que tem uma condição de vida razoável, os caras já pensam assim, porra, é jogador de futebol, algum artista, alguma coisa, mas não consegue ver de repente o cara ali, porra, a pessoa estudou, né? O homem, a mulher, batalhou como muitos, e aí eu não consigo entender assim como que isso fica tão evidente nas pessoas, né? Esse julgamento em relação à cor preta, né? Mas, cara, é algo que vamos encarando assim para poder mudar essa visão. Eu vejo assim que é a força de cada um na hora que se coloca, né? Assume como realmente é e não como talvez quisessem que a pessoa fosse, né? Diferente. Vamos lá, o que está vindo aqui? Fabiola. Falar aqui, Joana. Olá, Cirilo. Aqui Opa, eu estava escrevendo, tentando colocar uma pergunta que eu estava para fazer e achei que é mais fácil falar. Vamos lá. Então, você falou que você está, tipo assim, pelo que você contou, você está envolvido em vários projetos, assim, tem a empresa, o Corações do Mundo, o CIDS. Então, assim, você é um cara de multifrentes e eu queria fazer duas perguntas sobre isso. Primeiro, de onde que nasce esse propósito de estar em várias áreas, assim, onde você se encontra de estar atuando em diversos centros? E o segundo assim, nós estamos aqui com várias pessoas que estão começando projetos, assim. Se você pudesse dar algumas dicas para, tipo assim, como que começa um projeto, assim, de onde que nasce essa fagulha, como é que é o primeiro passo, como é que normalmente as coisas acontecem para sair do zero, para lançar a máquina aí. Tocar para frente, né? Isso. Então, como diz o Lawrence, mandar bala. Vou mandar bala. Cara, deixa eu responder então. Deixa eu começar por parte que eu me perco aqui. A primeira era em relação ao que mesmo? Era da... Tá em muitas frentes. De onde que nasce essa... Quem é o deixa eu responder. Como assim? Por que você está em muitas frentes? De onde que nasce esse propósito de estar em muitas frentes? Então, isso é interessante que até outro dia estava bem mais devagar, né? Eu vejo que a nossa vida ela é um momento de inspiração, né? Às vezes o peito enche e tem hora que a inspiração sai. Eu acho que eu estou nesse momento agora da inspiração. Está fluindo várias coisas e começou a inspirar mais a partir do final do ano passado. Está envolvido nesses pontos que a gente começa a canalizar e chegar no seguinte, assim, uma pergunta que eu faço, porra, o que eu quero para minha vida?
Essa pergunta é simples, assim, o que eu quero? Onde eu quero estar e com quem quero estar? Porra, quero perder tempo com quem eu não quero estar? Então, assim, você vai meio que eliminando, né? Então, nesse caminho, uma das respostas que eu vejo, eu estava assim, meio chateado com o que estava vivendo. Estava numa situação, ok, confortável, os padrões das pessoas, mas que não estava me trazendo alegria, não estava assim, sentindo aquele gosto, sabe? Já viu quando você toma, por exemplo, porra, um sorvete de manga que você gosta ali, porra, fruta gostosa e tal, né? Pô, você sente vibrar, assim, você sente respirar. E porra, talvez por ter vivido um pouquinho a mais que alguns daqui, você já deu tapa, bater aqui, bater ali, você já sabe mais ou menos o que você não quer. É uma certeza que eu tenho. Assim, eu sei hoje o que eu não quero. Para o que vai ser, eu estou sempre aberto ao novo. Eu acho que o ser humano, ele parte do princípio, Matheus, que o ser humano ele tem infinitas possibilidades, né? Então, eu nunca planejei, por exemplo, trabalhar nessa área, nunca planejei ser um terapeuta, mas eu tinha algo dentro assim que era, porra, como a minha presença pode estar ajudando ao que está ao entorno. E se é o entorno, é a família, que eu acho que foi o primeiro entorno que a gente tem, né? E se o entorno depois vai ser seu bairro, ou se vai ser só onde você estiver, já é o suficiente, né? E estar participando desse projeto acaba que vai sendo uma continuidade, porque quando você aprende um novo, você não perde aquilo, né? Eu acho que isso que é o barato do conhecimento, você nunca perde conhecimento. Então, eu não perdi o que foi trabalhar com robótica, eu não perdi o que foi ser empresário, eu não perdi, agora estou vivendo, né? O que é ser psicoterapeuta. E acaba que você vai priorizando cada um no seu devido momento, né? Então, assim, falar hoje aqui o grupo aqui desses participantes que estão envolvidos em vários projetos, assim, o pessoal gosta de fazer propaganda, mas não é simplesmente por ter conseguido hoje arranjar tempo e estar se sentindo assim, eu também só faço os projetos que eu acredito, né? Ou participo de atividades que eu realmente vejo que tem um propósito para mim, né? Eu quero sempre, quando eu deito a minha cabeça aqui na cama, eu posso olhar para os meus filhos e, assim, eles veem assim, pô, meu pai hoje viveu mais um dia onde foi exemplo para mim, né? Sem eu ter que falar uma palavra para eles. Porque eles viram, por exemplo, que, porra, nunca precisei dar propina para ninguém, né? Na empresa, a gente não precisou fazer nenhuma situação escusa, já foi prejudicado por isso. Então, você chega em casa pau da vida, mas, cara, não, você não se quebrou, você não se curvou. Então, eu vejo esse exemplo, né? E aí, os projetos vai sendo assim, meio que consequência, né? E continuando o que você falou, para dar uma dica para a galera mais nova sobre projetos, não existe receita pronta, né, cara? Acho que aqui, por exemplo, dando o nome de cada um, Cristian, Paloma, Fabíola, tá vendo o nome aqui, Acunge, não sei se é esse mesmo. Tem o Laurence, Tamires, Lívia, Lorena, Pamela, Milena, Oswaldinho, Tawane, Carol e Renata. Né? Eu creio que com certeza devem ser mais jovens do que eu. Mas, assim, cada um é de uma riqueza violenta, assim, uma riqueza maravilhosa que às vezes vocês não têm noção do quão ricos vocês são. Financeiramente, talvez não, né? Mas sim, você já carrega uma força muito grande dentro de vocês. E aí vai assim, porra, isso é balela, Cirilo falando blá, blá, blá. Não, não é, cara. Você entende, assim, quando você começa a entender, porra, o que de repente eu tenho porra, vamos fazer, pelo menos tentar fazer um paralelo assim, quais são as minhas características fortes? Porra, o que eu gosto de fazer? Porra, caraca, eu gosto de fazer conta, porra, eu gosto de lidar com pessoa. Acho que o primeiro momento, assim, já ainda até quando você quer fazer um projeto, é de você entender o que você gosta de fazer. Eu tenho um comparativo bem interessante entre eu e um colega meu. Um colega meu, cara, ele era fanático, ele gosta de cuidar de gado. Então, ele tinha uma vaca mimosa que era a vaca de estimação dele. E ele falava da mimosa com uma alegria tão grande, era como se fosse um cachorro. Mas ele vibrava, que a mimosa, eu fui lá pegar o trato. E ele falava daquilo, e ele tava, na época ele trabalhou comigo na minha área, e a gente conversando, eu falei, pô, brother, eu acho que você tá na área errada, cara. Porque você não tá dando liga aqui. Ele falou, eu também acho, cara. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa ligada
fazenda florestal, e foi seguiu esse caminho, cara, e hoje é super feliz, sendo engenheiro florestal. Então tá dentro do mato, é o cara que curte. Mas eu acho que no momento ele entendeu que ele gostava de lidar com o campo, né? Então, se você tem que ter conhecimento, você tem o conhecimento de quais são as suas características, quais são a sua fortaleza, né? O que você tem de lado positivo, você vai conseguindo se direcionar para aquilo que de repente você tem mais afinidade. E aí o projeto, ele nasce só de uma estrutura. Então, às vezes, o erro que as pessoas cometem é de começar o projeto do fim para frente. Ela começa um projeto já imaginando no mega sucesso, que não sei o que, tal, bota toda energia, que eu vou ficar milionário. E a real, o mercado não é assim, o mundo não é assim. Então, você, por exemplo, conhecendo, qual é o meu potencial? Vou dar exemplo aqui, se fosse... pegar aqui quem está com a câmera aqui. Eu, Christian, Joana e Matheus. A gente sentou e se conheceu ali. De repente, na roda de conversa, viu, cara, tem uma situação assim que tocou ali e dá para tocar um projeto. Então, o projeto ele tem fases. A primeira fase, né, você tem que jogar essas ideias no papel ou trazer ele para um plano. Daqui você vai tendo que organizar. E essa organização é um processo. Às vezes as pessoas, por exemplo, colocam um objetivo muito ousado e às vezes consegue, só que cai, né? Então você também tem que ver que tipo de retorno você quer dar, que tipo de... não é retorno a palavra, mas que tipo de entrega você quer com o seu projeto. Veja bem, pessoal, estou falando aqui de projeto como um termo genérico, né, cara? Mas é que o projeto ele nasce de um conceito que você põe no papel, organiza, mas você tem que ter várias opiniões diversas para tirar o que é excesso. E, invariavelmente, por N caminhos que você tem de metodologia e tudo mais, você vai ter que experimentar. Então, em algum momento, você vai ter que aplicar. E você vai ter que estar preparado para o que, infelizmente, a sociedade chama de fracasso. Mas que eu não gosto de usar muito essa palavra, que eu digo, que foi a tentativa que você fez. Gosto sempre também de 3 conceitos que eu gosto de estabelecer assim. Primeiro, o conceito do que é empreendedor, né? Tem um conceito que eu mais curto, é um livro chamado Startup Enxuta. Então, o cara lá ele fala que o empreendedor, resumindo, é como se ele está criando algo com extrema incerteza. Seja ele dentro de uma empresa pequena, seja ele num projeto desse, comunidade, favela, seja ele em qualquer lugar. Você quer empreender, quer fazer algo, você está com alto risco, você está com alta incerteza, que invariavelmente pode te levar a um sucesso ou fracasso, mas no conceito conhecido da sociedade. Só que eu gosto de dizer assim, sucesso, cara, sucesso e fracasso são 2 conceitos assim, muito, muito relativos. Então, assim, eu não me atrelo muito ao que é sucesso e fracasso, não. Porque se você pega hoje, tentou aqui de uma maneira, se você consegue, de repente você bateu num ponto, ficou estagnado, mas você já consegue girar para a direita e seguir um caminho, você está pivotando rápido. O que muita gente tem, ela fica batendo, ela quer furar uma parede, quando ela pode só dar meia volta e acessar o muro do lado, né? Então, assim, eu não gosto de trabalhar muito metodologia, assim, porque, cara, isso tem que vir muito de cada um, por exemplo. Eu sempre fui muito crítico de muita metodologia pronta, né? Olha só, se ele usa aqui o ABCDX, cara, transporta isso aqui, faz isso daqui, cara, que você vai conseguir isso aqui. Comigo nunca funcionou, né? Funcionou sim, você viver, experimentar a vivência, você está pronto para errar ou acertar. Isso deu certo. Assim, eu bati a cabeça um montão de vezes. Né? Assim, bati de, por exemplo, por arriscar. Então, se for, tem que falar um pouquinho mais de mim, mas no ponto que eu estava da carreira, eu cheguei no topo que seria a carreira da minha área. E estava super ótimo. E ninguém sabia. Eu fui lá e comuniquei assim, que eu precisava me aventurar em outra atividade. A sorte, claro, eu avisei 4 meses antes ao meu empregador, falei, olha, eu estou trabalhando numa ideia, que é uma ideia assim, totalmente incerta,
mas estou te avisando aqui, na verdade foram 6 meses antes, que assim, se um dia essa ideia meio que tiver a possibilidade de dar certo, eu vou precisar sair. Rapaz, você está no topo aqui da empresa, como é que tu vai fazer? Cara, só estou te falando assim, eu estou te avisando para você não ser pego de surpresa que lá na frente eu vou. Mas eu só peço que você não conte a ninguém, porque é uma conversa entre vocês. E aí 6 meses passaram, né? Na verdade, eles apostaram que ia demorar uns 2 anos. E quando foi em 6 meses o negócio, eu senti a hora assim, pô, acho que eu vou tentar. E pedi para sair. Tá bem, saí super bem e tal. A empresa já estava ciente. E fui arriscar. E aí muitos vieram me procurar assim, cara, como é que tu faz uma loucura dessa? E eu posso falar que 8 anos depois foi a melhor loucura que eu fiz, né? Porque eu vivi, experimentei, tive acertos, erros, nos termos tradicionais das palavras, né? Mais de acerto do que erros. Errei bastante, né? Então não venha com essa, não, beleza, foi sucesso total, só acertei. Você encontra com as pessoas no caminho que só deu certo a vida dela. Eu fico sempre me questionando, porra, só eu que errei, cara. Porra, não é possível, cara. Até o que eu fui e fiz acontecer, porra, fica o famoso boca grande. Mas na realidade é assim, cara, você às vezes erra muito, mas você está preparado para assim que você identifica esse erro, você corrigir, você tentar uma nova opção. Se você carrega essa, eu resumiria assim, acho que numa palavra, adaptação. Você tem uma palavra assim, 2, talvez, importante assim, pô, resume tua vida aí, cara. Profissional, pessoal, foi adaptação e comunicação. Se você se comunica e se adapta às situações, você consegue navegar nesse mar, né? Porque eu faço sempre a referência a mar, sou suspeito porque eu gosto muito do mar. Então, assim, referência assim, porra, de vida, de vento, pata, tô aqui, pô, vento a favor, vento contra, porra, você se joga no mar. O mar é um exemplo assim de que, porra, o mar nunca é o mesmo nem um dia, nem um minuto, né? O mar, ele é uma entidade nova a cada segundo. Ventou, ele mudou, não ventou, ele mudou. A lua se aproximou, o mar muda, a lua afastou, o mar muda. Então, pô, coisa maravilhosa. Então, se você consegue viver essa vida com a fluidez, cara, que o mar te oferece, brother, adaptação e comunicação para mim funcionou. Claro que tem respeito, confiança, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa aí que vai carregando. Mas seria, assim, esse caminho que para mim ajudou bastante, né? Ver se tem mais... Bom, não sei. Se alguém tiver mais alguma pergunta, não sei do que falar, né? Como eu posso ajudar vocês, pessoal? Me diga aí. Eu também não sei, o pessoal aí não está fazendo pergunta por agora, né? Tranquilo. Esse pessoal pode estar tímido. Cirilo, fala um pouquinho mais sobre essa sabedoria do quilombo. A Milena Tá bem? trabalhando nisso, pode ser que seja interessante também fazer. Tá bem baixo, Joana. Joana, o fone ficou baixo a tua voz. Tem como repetir pra gente? Eu acho que estava tapando. Conta aí um pouquinho mais a tua experiência com os quilombos. Você falou nisso e nós temos aqui, a Milena está trabalhando com quilombos. Pode ser interessante aí. Sim. Falo. Eu digo que eu brinco com minha esposa que eu fiz a faculdade junto com ela, né? A gente, na época, morava na região dos Lagos e a faculdade era em Niterói, a UF. E quando eu estava desembarcado, eu sempre estava junto, levando ela na faculdade. É só modo de brincar, né? Só levava, deixava ela lá e esperava. Mas acabava que, pô, ela pegava livro, tudo, ficava ali no carro e começava a ler em casa também. E esse projeto específico do Quilombo foi uma bolsa que ela teve na faculdade, do Laboratório de História Oral, chamado Laboy. E, na época, eles receberam esse projeto Bolsa da Petrobras e a pesquisadora, né, era João Calangos e Folheto. Então, eles fizeram uma pesquisa profunda de vários quilombos aqui do estado do Rio de Janeiro. E como a gente morava na região dos Lagos, ela ficou responsável de pesquisar os quilombos lá da região de Cabo Frio. Cabo Frio não, é Búzios, São Pedro da Aldeia, né? Qual era o outro? Ela está aqui me dando. Búzios, da Rasa, né? De Búzios. Búzios e Rasa, e tinha um que era em São Pedro, assim, mas esse é São Pedro da Aldeia. Mas a gente concentrou mais, assim, no que tinha
na cidade que era próximo de Búzios, ainda pertencia a Cabo Frio. Era esses dois. O da Rasa, o Quilombo da Rasa, ele é bem famoso para quem já teve a oportunidade de ir a Búzios, vindo pela RJ 106, aqui sentido Macaé. Você tem que passar por dentro do bairro Rasa para ir para Búzios, e tem uma estátua, né, do negro, assim, que levantando a criança. Então, esse aí é uma referência, aquele bairro ali é o bairro Rasa. Então, tem toda uma história. Então, ela pesquisou e a gente ia junto. E o que eu achei bacana desse trabalho dela, da metodologia, que era de história oral. Era você ir fisicamente lá e conversar. Não vou entrar nesse assunto, não é do meu profundo conhecimento, mas assim, a história oral, você capta, com o que você capta das pessoas, você vai montando toda a informação. O que eu achava interessante era, de um ponto que eu aprendi com ela, assim, tinha pontos que a pessoa vai relatando e ela dá uma parada. Tipo, aquilo ali, para ela, era uma informação super rica, né, do que ela pesquisava. E aí eu fui acompanhando, como eu tinha que, estava aqui, eu vou levar lá você, vou contigo. Então a gente ia nessas terras. E aí era o Quilombo Rasa e o Preto Forro, que era o de Cabo Frio. E a gente soube, assim, começou a acompanhar as histórias, tipo, já era a terceira geração, como é que aquela terra foi passada para a família, o ataque que sofre absurdo de grileiros, então as pessoas são todo dia ameaçadas, a questão do INCRA. Eu conheci um mundo que eu não tinha noção de como que era impactante, o quanto que as pessoas tinham que sair dali para trabalhar, aonde que elas estão, sem noção, assim, esse lugar fica, o Preto Forro, por exemplo, fica uns 12 quilômetros, é uma estrada de chão da pista, que é a RJ 106, e dali você está tipo a 20 quilômetros de Cabo Frio, tipo, você está isolado assim, em termos de transporte, e tem gente saindo ali todo dia para trabalhar, pegando ônibus e tal. Então, e daí conhecemos, né, chegamos aí no pessoal da comunidade da Serrinha, que é mais famosa, né, que tem um jogo da Serrinha, o Quilombo São José, e também no sul do estado. E o barato dessa pesquisa dos quilombos foi conhecer, por exemplo, a dança. Então, essa dança, o jongo, né? O jongo dá origem aí, em grande parte, ao que hoje a gente conhece como samba. É uma manifestação aí dos escravos. E do calango e outras manifestações que teve. Mas de saber que todos sofriam dos mesmos problemas, né? Escassez, discriminação e a questão da luta para ter a titulação de terra, né? Tinha uma luta comum. Então, assim, esse foi o aprendizado aí desse período aí com a pesquisa do Quilombo e junto com a minha esposa, né? Mas eu era só um curioso mesmo, né? E aprendi bastante ali. Respondeu, Joana? Que bom. Mas... Acho que foi, não sei. Não. Legal. Não, porque não sei se o pessoal tiver, não sei se você também quer fazer mais alguma fala. Cara, Vocês têm algum acho que... aí nesse processo aí de produção, de constituição do projeto, né? A temática racial aí, alguma dica que você no seu percurso, no seu caminho, né, na sua trajetória e que você queira falar? Vamos pensar junto aqui. Pô, você pode me ajudar agora. Como eu fiquei um tempo na última, o Zoom que teve, né? Mas você pode falar assim, eu queria ouvir quais são, resumindo, as temáticas que estão sendo trabalhadas, né? Eu vi alguma coisa assim de empreendedorismo e tal, mas combate à discriminação mulher. Fala um pouco aí que eu acho que eu vou conseguir colaborar mais, conhecendo melhor. Tem vários, cara. Tem segurança alimentar, tem inclusão digital mesmo, tem a questão dos quilombos, também tem direitos humanos, direito à mulher, segurança, transporte público. Pô, cara, é vários mesmo, assim, é bem amplo, né, essa diversidade dos projetos. Alimentação, olha lá, tô lembrando também, ó. Segurança alimentar, né, vamos dizer assim. Sim.
Mas é profundo, você sai assim, só do como que ajudar. Tem muita coisa. Não, tudo bem se não tiver, porque também eu acho que é muito amplo também, né? A gente está vendo aí a construção dos projetos e tal. Agora está parecendo ficar um pouco mais claras as coisas assim. Tá começando a dar uma, uma visualização melhor, né? Agora também tendo apoio da prefeitura também, então está conseguindo desenvolver bastante, mas acho que era bom a gente ter realmente uma visão de uma pessoa que vem de fora também do âmbito privado, uma coisa semelhante com o terceiro setor, para poder falar, né, como é que é essa constituição de projetos que são do âmbito social, mas também tem outros que são mais visando o terceiro setor, né? Eu acho que... Setor público. Não, entendi. Acho que é uma contribuição assim, do que eu já consegui navegar aqui, né? Com empresas, eu sempre procurei como que a gente conseguia integrar assim com projetos assim às vezes de menor porte. Por exemplo, a gente teve um projeto na outra empresa lá de como que a gente participava lá do apoio de um projeto de uma entidade, né, que no caso era cuidava de pessoas portadoras de deficiência física, né? Mas como que fazer essa interligação entre uma ONG, né, uma entidade ali que está prestando apoio com a empresa que roda, tem que ter resultado. Eu vejo assim, acho que uma contribuição que eu posso dar é de que às vezes as pessoas têm vontade de fazer essa ponte, só que não sabe como, né? Então você vai ter, assim, dizer, cara, que tem gente que não queira participar seria mentira. Eu acho que às vezes o que falta é estabelecimento dessa ponte. E eu me coloco ao bom tempo em, assim, como auxiliar no estabelecimento dessa ponte. Porque você tem demanda de um lado e você tem demanda de outro, né? Falando um pouco assim de projeto, acho que independente da área que você escolher, o projeto você sempre começa assim, meu irmão, às vezes no escuro, né? Assim, você às vezes não tem noção exatamente para onde você vai. Então você começa assim, caraca, pô, primeiro vamos acender pelo menos uma luz, né? Para onde a gente vai dar uma direção. Uma dica boa também, e não atira para tudo quanto é lado também, porque você perde cartucho, né? Então foca em alguma coisa assim, de repente, igual você falou, um portfólio segurança, não sei o quê. Você começa com segurança, mas daqui a pouco vai vendo que é melhor ver com transporte, daqui a pouco quando vê, você quer fazer 1000 coisas e no final você não sai nada, né? É difícil você, claro, quando você já experimenta e acerta e erra, você tem mais ou menos uma linha. Você sabe quando caminhar. Então, esse caminho do tentativa e erro, vocês vão ter que passar. Não vai ter jeito. E não acredite em ilusão. Eu acho que isso eu bato sempre na tecla com as pessoas. Infelizmente, vendem uma ideia de que você vai fazer algo que vai revolucionar o mundo. Essa ideia não é verdadeira do modo como vendem. Ela pode ser completamente possível. Se você conseguir mudar o mundo que é o seu, você já está mudando bastante. Se você for um melhor ser humano, você já está fazendo um bem danado para a humanidade, né? Então, às vezes a pessoa quer mudar o pai, quer mudar a mãe, o irmão, quer mudar a escola, quer mudar Deus e o mundo e esquece de mudar a si. Então, primeiro tem que ir ali, cara, se conhecer, saber suas limitações, saber onde você pode ser suportado. Eu acho que algo que ajudou na minha vivência foi ter pessoas complementares a mim. Então, eu aceitei a diversidade, não, as diferenças. Acho que como ninguém gosta de receber crítica, mas quando recebia, procurava ouvir, né? Porque foram críticas, às vezes pessoas, às vezes com certa raiva, mas estavam falando do coração. E por mais que você não goste, mas você ouve, dá a chance de ouvir, processar aquilo, você vê que a pessoa quis te ajudar. E é um caminho, brother. Mas o que eu posso falar de ajuda aí? Não, Cara, não... Acho que já
nisso, né? Porque eu, pelo menos, senti muito nessa fala sua, que eu estava conversando com um amigo meu também esses dias, que parece que eu estou tirando pra todos os cantos dentro da minha área de atuação, porque eu sou da gestão pública, por exemplo, e a gente estuda muitos âmbitos, então fica um pouco confuso dizer o que você quer estudar aqui mais para frente. Mas eu acho que isso também é uma discussão da gente que é mais jovem, né? E jovem preto, assim, vendo a quantidade de possibilidades que a gente pode ter agora, que talvez nossos pais não tiveram, a gente fica um pouco perdido. Eu, por exemplo, fico num dilema extremo de várias áreas de atuação. Mas eu vejo muito que, por exemplo, eu gosto muito de atuar em 3 frentes, né? A questão de cidades inteligentes, saneamento básico e mudanças climáticas. E aí eu ficava nessa questão, como é que eu junto isso tudo, né? E agora eu estou vendo várias possibilidades de juntar isso tudo, tanto que eu tenho escrito projeto para poder também fazer mais para frente, para poder atuar no meu território. Então, acho que foi bem, deixou as coisas bem colocadas, assim, foi questões realmente que eu tenho questionado muito esses termos. Eu acho que também do pessoal que está fazendo o projeto, porque eu não sei se todo mundo realmente está no projeto que quer, assim, que a atuação que escolheu é a atuação que quer atuar de vida mesmo. Mas eu acho que é importante saber disso e dar uma atenção a isso também, né? Esse ponto que você falou, você trabalha com gestão pública em relação a qual área específica hoje? Não, então, eu agora trabalho com gestão estratégica, né? E também nesse projeto aqui, com gestão de projetos dentro desse projeto. Legal. Muito leve, eu só não me apresentei, que eu cheguei um pouco depois. Mas, e aí eu atuo nessas frentes mesmo, né? Agora, inteligente, que acabou se tornando uma coisa que era muito interessante, saneamento, que sempre foi um problema dentro do meu município. O Carol tá aí também, sabe muito bem. Ela mora também aqui perto e também questão de mudanças climáticas, né? Que foi uma coisa que foi despertando com o tempo, assim, coisa extra faculdade mesmo, porque quase não tem essa discussão dentro da faculdade, entendeu? Então, acabou virando uma coisa que eu acabei me apaixonando e tô aí, assim, tentando atuar nessas frentes. E a possibilidade de juntar isso tudo, cara, isso que tá sendo incrível, assim, tô começando a ver que as coisas têm essa conectividade. E a gente precisa perceber que elas têm essa conectividade. Então, o que você está falando, cara, posso contar uma história que aconteceu comigo também. De quando você abre o teu leque, né? Você vê assim, porra, cara, o que eu curto? O que eu... De repente, assim, para você ter... O professor meu me falava assim, que se você tiver o que tiver... Se você tiver... Ih, caraca! Se você tiver coisa para ter dúvida, é bom, porque você tem o que escolher, né? Então, você só tem dúvida se você tiver opções, né? Para quem só pode ter ali um caminho, acabou, cara. E aí você chega no ponto que você assim, caraca, o que eu faço? E aí eu cheguei nessa situação. Então, eu venho dessa área, né? Robótica submarina, mas eu trabalhei quase 4 anos na Nigéria, onde foi uma experiência bem interessante. E lá foi triste para mim, porque eu vi muita poluição. O que a empresa do petróleo, acaba que é o maior consumidor do meu tipo de inspeção de trabalho, é a indústria petrolífera. Tanto causava de poluição marítima como em terra. Matava mesmo pessoas, era algo sujo. E aquilo me deu assim uma dor no peito, assim, e foi o ponto onde quando eu voltei para cá, assim, eu parei dessa área que eu fiquei, não me senti bem. E anos passaram. E eu sempre carreguei esse questionamento igual que você falou. Cara, o que eu posso fazer que vai unir? Porra, a parada que eu curto. Porra, eu sempre pensei assim muito, como que preservar melhor o meio ambiente? Não sei o quê. E foram anos. Então foi questionamento até que, achei um veio, que foi assim, na empresa que eu tinha fundado, a gente fazia inspeção submarina e hidroelétrica. Esse foi o primeiro caminho. Então a gente tem um veículo específico e tal, e aí tinha um sonar para poder captar. E aí, pesquisando, tal, a gente começou a conhecer a parte do setor elétrico e ligado ao meio ambiente. Eu comecei a conhecer a parte ambiental. Não conhecia nada, brother. Fui pesquisando.
o resumo dessa história toda foi um projeto com uma empresa chamada Engie. Se vocês quiserem pesquisar, Engie do Brasil, ela fica com a sede aqui em Florianópolis, deve ter pelo Rio alguma Engie também. A gente desenvolveu um projeto pioneiro que foi, se vocês conhecerem um dia um desenho de usina hidrelétrica, você sabe que tem uma turbina ali dentro, a água vem de cima da barragem, passa pela turbina e sai. Existia uma mortalidade muito grande quando eles desligavam a turbina, os peixes entravam, e quando a turbina partia, matava esses peixes. Então tinha uma taxa de mortalidade de 3 a 5 toneladas quando se dava a partida no motor. Era peixe pra caramba que morria. E o projeto foi focado nisso, cara. A gente, numa conversa assim, eu vi uma brecha assim e falei, cara, e se monitorar os bichinhos que estão lá dentro? Vocês podem partir mais devagar, a gente tem um sonar que consegue fazer isso aqui e a gente pode prover a solução. Eu sabia como é que ia ser a solução? Não, cara. Eu não conheço nada de engenharia civil, só conhecia do sonar, eu sabia que era possível. Cara, o resumo do projeto foi esse. A gente contratou uma empresa de engenharia civil, grande, e eram 3 pessoas na empresa, fizemos, importamos equipamento, tudo instalamos. Então, hoje o equipamento está operando há quase 1 ano e desenvolvemos, claro, a questão da tecnologia, a inovação foi o software, né, que faz a contagem, a soma e a subtração automaticamente. Então, isso fica com um painel de operador. Então, assim, vai do que você falou. Lá atrás, eu comecei a perguntar, cara, como juntar esse conhecimento para algo que se me realizaria? E a entrega desse projeto, eu não tenho o número dele aqui da Anatel, que ele é um projeto público, mas foi lá, cara, empresa que eu participei, fez, e sim comprova de que se você continuar perguntando, você vai conseguir em algum momento juntar aquilo que você tem mais interesse em realizar. Então, assim, fica só uma ilustração de que é possível, brother. Vai, continua o caminho. E deixo aqui também bem claro, não sei como é que eu posso divulgar depois, Joana ou Christian, o meu contato, mas eu sou um cara que gosta muito de desafio, gostei do que você falou, tenho total interesse de colaborar, né? Pode ser que às vezes por outras demandas não tenha, mas assim, eu gosto de investir, mas assim, investidor social, né? Eu digo, investir em ideias, em soluções, ajudar e botar a mão na massa. Eu não gosto só de ficar no teórico, eu tenho que testar e aplicar, ver se dá certo, corrige e toca para frente, meu irmão. Vamos junto. É isso, cara. Eu gostei muito dessa sua fala mesmo, esse caminho do final. Acho que reflete muito bem no processo também que eu estou passando. Como já são 8 horas, cara, eu vou pedir para finalizar por aqui mesmo, porque a gente já começou um pouco depois do horário mesmo com a galera aí. Então, só queria agradecer mesmo a sua presença, sua colaboração mesmo e essa sua disponibilidade aí para poder estar ajudando a gente depois. A Milena ali falou, você já até respondeu, Milena, que é o contato da sua esposa aí, porque ela está trabalhando com quilombo também, então vou ressaltar aí. O contato agora está com a Joana, né, se eu não me engano, mas mais para frente a gente pode estar aí conversando e trocando mais ideia mesmo, cara, assim, para assuntos para além do projeto. E é isso. Não sei se você quiser dar uma última fala aí. Cara, não vou falar igual político não, né? Mas é só agradecer bastante a cada um que veio hoje na sessão. Eu estava esperando há um tempo, na verdade eu estava bem preocupado, porque o volume de trabalho aqui estava aumentando e me pegaram pelo pé aqui para a reunião às 6, eu fiquei bem, assim, correndo lá para poder não atrasar muito aqui. Agradecer de coração o convite, né, feito por vocês, a quem participou, a quem perguntou, a quem também ficou quietinho também, não tem problema, né? E desejar sucesso, cara, na trajetória de vocês, que todos tenham uma vida brilhante, né? Não foca muito nos padrões que a sociedade te vende. Fala aquela balela, cria os seus próprios caminhos, blá, 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 mas acredite em vocês, assim, e procurem ajuda, tá? Procure se cercar de pessoas que possam te ajudar a alcançar aquilo que vocês desejam. Sozinho eu posso garantir que vocês não vão conseguir. Sozinho isso é um fato. Então estejam cercados de quem pode te ajudar e boa sorte. Eu autorizo aí a Joana a compartilhar o meu contato, né? Meu contato de WhatsApp é bem simples, então ela pode passar aí para quem desejar, acho que foi a Milena, né? Aí eu passo, aí se for o caso, para minha esposa aqui, que a gente puder auxiliar, cara, vai ser, na verdade, um grande prazer para a gente. A gente está fazendo
devolvendo aí o que a gente recebeu em parte. E é só isso. Um abração para vocês todos aí. Tudo de bom. É isso, cara. Obrigado. Obrigado, Cirilo. Quero agradecer aí de novo. E, gente, muito obrigado aí por estar até o final. E é isso. Você já sabe aí a questão de relatório. E é isso aí. Estou vendo que vocês estão entregando, então, muito obrado aí. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Boa noite. Próxima Boa noite. vez a sua mulher pode vir também, para contar histórias. Tá, vou falar com ela aqui, tá aqui no backstage aqui me apoiando. Pois é. Obrigada.